Capítulo 1201. As pupilas dos olhos de Bottas já estavam profundamente pretas e estavam congeladas em uma expressão de medo indescritível. Isso fez o coração de Klein palpitar ao vê-las, como se pudesse sentir as intensas mudanças nas emoções de Bottas antes de sua morte. Após uma série de inspeções, juntamente com a adivinhação, ele confirmou que esses dois globos oculares não continham nenhuma característica de Beyonder, mas continham uma forte força corruptora e um poder que vinha de uma fonte desconhecida. Poderia ser usado como meio para maldições e poderia afetar diretamente o alvo. Era um material espiritual bastante perigoso, com um prazo de validade extremamente longo. Não posso levá-lo comigo por longos períodos de tempo. Caso contrário, eu poderia ficar mentalmente enfraquecido, ter pesadelos todos os dias e sofrer uma mutação física. Klein convocou casualmente uma caixa quadrada de metal e colocou os dois olhos de Bottas nela. Ele não tentou purificá-lo, porque uma vez que o item fosse quebrado e purificado, não sobraria nada. Seria um desperdício demais. Devido ao fato de não haver nada de errado com os vermes estelares e de ser também um material que Klein entendia, ele rapidamente voltou sua atenção para o bolso preto. Os resultados da adivinhação o surpreenderam porque se tratava de um objeto denominado interespacial. O bolso só tinha o tamanho exterior da palma da mão de um homem adulto. Mas, na verdade, continha um espaço interno do tamanho do apartamento de 2 quartos que a família Moretti alugou em Tingen no início. Era grande o suficiente para conter muitas coisas. Isso foi feito por Bottas usando os poderes de um feiticeiro secreto. Em essência, o bolso não era um objeto, mas uma entrada. Primeiro, uma região no mundo espiritual é distorcida e isolada usando ocultação espacial, então, usa-se o caos criado quando o mundo espiritual se sobrepõe à realidade. Contanto que existam coordenadas adequadas, pode-se chegar diretamente ao seu destino, abrindo a porta para aquela área escondida e entrando neste espaço do bolso. Isto é muito semelhante ao método necessário para selar a caixa dos imemoriais. Contudo, uma porta está no mundo espiritual, enquanto a outra está no mundo real. Isso resulta em um artefato selado ou item místico dentro do bolso interespacial para também afetar o usuário. Pelo que parece, não parece ser de muita utilidade, pois não consegue eliminar os efeitos negativos. Além disso, estou na terra abandonada dos deuses e não consigo me conectar ao mundo espiritual. Não adianta ter um item assim. Além disso, tenho que reforçar o poder da ocultação espacial de tempos em tempos. Caso contrário, perderá gradativamente sua eficácia. É adequado apenas para semideuses do caminho do aprendiz, ou uma organização que tenha semideuses do caminho do aprendiz ou artefatos selados que forneçam o suporte relevante. O nome bolso interespacial é muito ridículo. Eu me pergunto como Bottas chamou esse item. Vamos chamá-lo de bolsa do viajante. Depois de confirmar o grau de perigo, Klein conjurou uma mão falsa e com ela virou o bolso preto. Peter Tatter. Um monte de pedras preciosas caiu quando a mão falsa foi retraída e pousou na mesa longa e manchada. As cores cristalinas vermelho, azul, verde, branco, preto e translúcido encheram instantaneamente seus olhos. Eu deveria ter previsto isso. Os materiais correspondentes do caminho do aprendiz são joias, todas as joias. A expressão no rosto de Klein tornou-se animada quando ele suspirou com um sorriso. Ele estendeu a outra mão e pegou algumas joias para sentir o peso e a textura. Além destas, havia também um grande número de materiais espirituais na bolsa do viajante. Alguns eram comumente usados, enquanto outros eram relativamente raros. A caixa dos imemoriais,
a característica de Beyonder do feiticeiro secreto, 9 vermes estelares, os globos oculares de Bottis, a bolsa do viajante e grandes quantidades de joias e materiais. Esta operação pode ser considerada uma colheita e tanto, o suficiente para que todos possam dividi-la de forma justa. Infelizmente, Bottis tinha a capacidade de registrar poderes Beyonder e certos estados. Não há necessidade dele trazer muitos artefatos selados e itens místicos com ele. Isso resultaria em muitos efeitos negativos. Como um semideus, ele deveria ter alguns bons artefatos selados. Eu me pergunto se eles estão escondidos em algum lugar do mundo espiritual ou na sede da Ordem Aurora. É uma pena que a alma de Bottis também tenha entrado em colapso, me impedindo de usar a canalização espiritual nela. Klein balançou a cabeça e imediatamente voltou ao mundo real. Ele encontrou um local escondido, largou a lanterna e iniciou um ritual de outorga. Ele queria ver se conseguiria trazer o 0 a 61, a caixa dos imemoriais, para a terra abandonada dos deuses. Se pudesse, poderia tentar transformar toda a cidade de prata em brinquedos e colocá-los no primeiro nível do artefato selado. Ele poderia enviá-la diretamente para o mundo exterior através dos rituais de sacrifício e de doação. Dessa forma, poderia contornar a corte do rei gigante e o anjo negro Sazrier, e poderia engenhosamente completar o ritual do invocador de milagres. Depois de realizar uma série de tarefas, Klein concluiu seus preparativos quando estendeu a mão direita. Puxou outro Klein antes que seu corpo real saltasse na névoa da história e se escondesse no vazio de uma época anterior à primeira época. Ele estava preocupado que a caixa dos imemoriais causasse uma morte aleatória no momento em que passasse pela porta do sacrifício e da doação. Nos fragmentos de luz nas profundezas da névoa branco-acinzentada, Klein deu 4 passos no sentido anti-horário e retornou acima da névoa cinza, respondendo às suas próprias orações. Depois que a misteriosa porta antiga de sacrifício e doação tomou forma, ele a abriu lentamente. Acenou com a mão, convocando a caixa dos imemoriais que estava envolta por camadas de forças, jogando-a na abertura atrás da porta ilusória, em direção à escuridão sem limites atrás da porta. Naquele momento, a escuridão do vazio tornou-se subitamente corpórea, como se formasse uma barreira invisível que bloqueava a porta que acabara de abrir. Ela flutuou no ar, incapaz de avançar. Klein franziu a testa ligeiramente enquanto assistia à cena. Ele tentou agitar os poderes do castelo de Sefira e usar o poder no nível de um anjo para empurrá-la para frente, mas não conseguiu fazer com que a caixa dos imemoriais quebrasse a barreira. De fato, a terra abandonada dos deuses está selada. Acontece que estou intimamente relacionado com o castelo de Sefira, então poderia usá-lo para responder. No entanto, isso não pode exceder um determinado limite. Klein assentiu levemente. Ele recuperou a caixa dos imemoriais e jogou-a na pilha de lixo. Então, conjurou o mundo German Sparrow e fez com que a pessoa falsa desse as informações detalhadas da caixa dos imemoriais para a Madame Eremita e a Senhorita Justiça. Isso para lembrá-las de trazer a caixa dos imemoriais de volta ao mundo real dentro de 24 horas e de liberar a Mágica Force. Ao fazer isso, Klein informou a Senhorita Justiça que sacrificasse um sorvete de primeira qualidade ao abençoado da Serpente do Destino antes de orar pela concessão da caixa dos imemoriais. Quanto a Eremita Ketoa, ela não precisou fazer nenhum pedido externo por ter tido breve sorte. No entanto, ela precisava completar tudo em poucos minutos e sacrificar a caixa dos imemoriais acima da névoa cinza mais uma vez. Reticências. Backlund, na fronteira entre o Burgo Leste e a área da ponte, num apartamento que estava em mau estado há anos. Leonard,
que usava luvas vermelhas e casaco preto, liderava os membros de sua equipe para verificar a cena. Como força reserva da Igreja da Noite Eterna, eles estavam, sem dúvida, cheios de energia quase às 10 da noite. Capitão, há uma rachadura séria nas paredes aqui. Algumas das paredes foram até destruídas. Este apartamento pode não aguentar depois da temporada de furacões no próximo verão. Cindy, a ruiva, se aproximou e relatou a Leonard. Leonard examinou o ambiente com seus olhos verdes e assentiu levemente. Felizmente, este lugar é perigoso para começar e está abandonado há muito tempo. No entanto, é muito estranho que nem vagabundos vivam aqui. Cindy pensou por um momento e disse: Capitão, você quer dizer que há Beyonders usando este apartamento, então estão secretamente afugentando os vagabundos que dormem aqui? Outro luva vermelha, Bob, estava verificando a parte inferior da parede e acrescentou casualmente: e então, tiveram um conflito interno que se transformou em uma batalha. Algo foi então incendiado? Essa possibilidade não pode ser descartada, respondeu Leonard de maneira profissional. Mas você notou isso? Todos os lugares desta sala apresentam sinais de corrosão e faltam os restos deixados pelas mesas e cadeiras que deveriam existir. Parece muito vazio. Isso não parece algo que um Beyonder de sequência baixa ou média possa criar. Suspeito que isso possa envolver um nível mais alto de poder. Depois de uma série de inspeções e da descoberta de muitas anormalidades, a equipe de luvas vermelhas comandada por Leonard não conseguiu encontrar mais pistas. Eles só poderiam retornar primeiro à Catedral do Santo Samuel. Assim que chegaram ao subsolo, um bispo veio procurar Leonard, pedindo-lhe que levasse 2 membros para uma reunião no andar de cima. Leonard assentiu pensativamente. Sem perguntar nada, conduziu Bob e Cindy por uma passagem secreta até a Catedral do Santo Samuel. Em seguida, seguiram a escada em espiral e sob a iluminação do luar carmesim, chegaram a uma sala com muitas pessoas. Estava equipado com quadro negro. Com apenas um olhar, Leonard percebeu que havia um grande número de pessoas que já haviam trabalhado com ele antes. Eles eram dos punidores mandatários, da mente coletiva da maquinaria e do MI9. Então, notou os 3 semideuses, Oramic Haedin, Randall Valentinos e Antônio Stevenson, bem como um homem de cabelos pretos e olhos dourados que estava claramente no mesmo nível deles. Sem esperar pela saudação de Leonard, Santo Antônio levantou-se em seu manto preto com estampa vermelha e disse em voz profunda: houve uma batalha de alto nível nos arredores de Becklund. Havia uma contaminação aterrorizante presente, bem como uma carta de tarô, o eremita. Percebi que você fez algumas investigações sobre o grande número de incidentes envolvendo cartas de tarô. Você também levantou uma teoria correspondente. Agora, por favor, dê a todos aqui uma explicação detalhada. A carta do eremita? Leonard expressou seu verdadeiro espanto, mas principalmente porque ele foi encarregado de tal missão. Ele pigarreou, caminhou até o quadro negro e se virou para encarar os semideuses e Beyonders das 3 igrejas e os militares. Ele desenhou uma lua vermelha em seu peito. Depois de organizar suas palavras, este capitão de luva vermelha disse solenemente: nos últimos 2 ou 3 anos, o incidente envolvendo cartas de tarô que realmente chamou nossa atenção foi por causa da morte de Lanevos. Ele estava envolvido em uma conspiração que tentava permitir a descida do verdadeiro Criador, e seu corpo estava coberto com cartas de tarô. Depois disso, as cartas do tarô voltaram a aparecer no caixão de capim. Porém, desta vez, houve uma mudança na disposição das cartas do tarô. Representava o julgamento e o imperador. Naquela época, vinculei esses assuntos a uma organização que de repente acreditava no louco em Becklund.
Como você sabe, o louco é a carta inicial das cartas do tarô. Essa suposição ousada fez vários semideuses e muitos outros Beyonders assentirem levemente. Sentiram que isso poderia de fato estar relacionado a algum nível de misticismo. Leonard fez uma pausa antes de continuar, e abaixo do O Louco, esta organização pode ter um grande número de membros oficiais. Eles usam cartas de tarô como codinomes, como Julgamento, o Imperador ou como o eremita deste incidente. Enquanto falava, Leonard pegou um baralho de cartas que usou como demonstração e escolheu uma aleatoriamente. Ele olhou para ela e riu. Tal como a estrela. Nota: som de petecas caindo em inglês. Ponto.